mais um episódio do Asp Talks. Paula, como eu costumo brincar aqui, quando eu cheguei na primeira vez, me disseram que eu não podia falar bom dia, boa noite, nada disso, né? Porque o Hum. podcast é atemporal. Então, dei uma subvertida, eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa noite para quem ouve à noite, boa tarde para quem ouve à tarde e ainda dou uma boa madrugada, porque eu gosto de ouvir podcast bem cedinho quando eu corro, meio de madrugada, então também para contemplar pessoas como eu. Estamos aqui hoje com a professora Paula Forgione, que dispensa apresentações, é chefe do Departamento de Direito Comercial aqui da nossa querida Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E eu poderia tranquilamente dizer que é a papisa do direito empresarial aqui, super, acho que isso é inconteste, ninguém duvidaria. Paula, tudo bem? Tudo bom? Bom, queria primeiro agradecer essa oportunidade de falar na ASP, que é sempre uma grande parceira do direito comercial brasileiro, né? É É, uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo teu convite. a honra é toda nossa e realmente aqui a gente tem a sorte de receber uns congressos tradicionalmente aqui do direito comercial e empresarial. Paulo, eu queria começar pelo seguinte, outro dia até vendo uma fala sua e eu achei muito interessante você falando que finalmente o direito empresarial nesses últimos anos, como que você sentiu o direito empresarial sendo alçado a uma categoria muito importante no, dentro do direito, né? Eu até fiquei, na hora eu fiquei pensando, falei, poxa, é verdade, quando eu estava na faculdade ali, que é fim dos 90, né, saí da faculdade em 2001, praticamente não se falava no termo direito empresarial, né? A gente falava direito comercial, mas o empresarial não, a gente não via praticamente o uso do termo, e hoje a gente vê é uma área do direito, acho que das mais ricas, e a gente aqui em São Paulo ainda que estamos no coração aqui do mercado, né? E como você vê assim, acho que me parece que teve uma conjunção de fatores, né, a gente tem o Brasil no começo vem dos 90 para o 2000 ganhando corpo como uma economia, né, a economia organizada com o real, depois a gente vem com legislações, hã, o mercado vai se consolidando, né, temos bolsa, mercado de crédito, começam as varas de especialização aqui em São Paulo, novas a legislação vem, nó, em vários campos. Você pode fazer um pouquinho esse panorama para a gente desses últimos, acho que esses últimos 20 anos são um traço desse crescimento, né, do direito empresarial, né? Sem dúvida, eu me sinto muito privilegiada, um pouco aquela sensação do estar no lugar certo na hora Na hora certa. certa. Antigamente, talvez também porque o Estado tinha uma presença muito maior na economia, depois nós tivemos as privatizações, o direito comercial não era tão central. E as coisas eu lembro de por exemplo, um almoço que eu tive com o professor Fábio Lyoa da PUC, nós somos muito amigos, e nós estávamos desolados, falando: "Olha, não está dando, quase não há mais pacta sunt servanda É. nesse país", porque você tinha tido um movimento muito grande de expansão do direito do consumidor. Uhum. Que é um direito que pegou, é um direito que nós temos grandes juristas, trabalhando com ele, o Ministério Público encampou o direito do consumidor e todos nós somos consumidores. Os juízes aplicavam muito mais consumidor, a cabeça dos juristas foi moldada, vai sendo moldada para o direito do consumidor e o direito comercial vai ficando num canto. Uhum. Então, por exemplo, uma dessas consequências deletérias para o comercial naquela época foi o esgarçamento do pacta sunt servanda. A gente tinha muita dificuldade para explicar para cliente estrangeiro que, olha, veja bem, não é assim, se assinou o contrato, mais isso, mais aquilo, etc., no campo do empresarial. E as coisas, a gente lá desolado, falou: "Vamos fazer um seminário de direito comercial?". "Vamos", eu até brinquei com ele, falei: "Vamos colocar pacta sunt servanda não dá câncer? Fábio, vamos fazer alguma coisa assim para ver se a gente começa a Chama atenção, resgatar, né? para a gente fazer alguma coisa". Eu gosto muito de marketing, falei: Vamos por aí". E aí surge a ideia do congresso de direito comercial, eu estava junto na criação, na formatação das primeiras edições, etc. Depois eu fui assumir a chefia do departamento comercial, não consigo dar conta da GV, da São Francisco, né, da pós-graduação, etcétera, mas, nesse início essa era a nossa principal preocupação. E aí começam os congressos de direito comercial, eh, o Tribunal de Justiça essa semana
tem até agora dia 28, vou fazer um jabá aqui, um super seminário sobre os 20 anos da Agradeço que eu sou especialização. coordenador em conjunto com a Renata Ah, é aqui na ASP verdade, é com a verdade. própria EPM, então agradeço aqui o nosso Vamos jabá. fazer o jabá, super seminário, eu tô arrasada que eu não posso participar, que eu não vou estar, aqui, mas um super seminário, e quem trabalha com empresarial sabe o quanto isso foi importante. Você criou as câmaras reservadas e os juízes especializados. Isso fez toda a diferença. Profissionais muito capacitados, muito dedicados, e que foram transformando o ambiente institucional, como a gente gosta de falar, né. Exatamente, é. Você acaba sendo você fala pró-business, parece uma coisa de capitalismo selvagem, não tem nada a ver Faria com o nosso Limer. Faria Limer, não tem nada a ver com isso. O que o TJ São Paulo foi construindo ao longo desse tempo todo, foi, um ambiente de segurança e de previsibilidade. Nós podemos não concordar com uma linha ou outra do tribunal, eu pessoalmente discordo de várias linhas jurisprudenciais, mas nós temos segurança e nós temos previsibilidade. Nós É, temos jurisprudência, nós temos juízes muito dedicados, muito competentes, muito sérios e que entendem de empresarial. Você falou da doutora Renata, ela tem, por exemplo, a ideia, né, que eu vi falando também, eu repito a ideia dela, que o juiz precisa saber julgar o empresarial, que é como eu falo, é muito difícil quando o juiz não é especializado, você claro. virar a chavinha, essa É, imagem é dela, você virar a chavinha de consumidor para empresarial. exato. No dia a dia você está como consumidor, né? E, E fica essa é latente essa visão de consumidor, né? Então tem que realmente virar a chave para entender, E né? cá entre nós, o juiz é um profissional que normalmente quer fazer um bom trabalho. Ele faz o quê? Ele julga muito mais consumidor do que Muito mais, empresarial. sem Você vai dúvida. aparecer com um caso de debênture para ele. Aquele juiz ou aquela juíza não pode parar a vida para estudar debêntures. Sim, Ele não pode se dedicar a ponto de ganhar aquela especialização. Ele ganha a especialização, ele vai ser altamente especializado naquilo que ele faz mais. exatamente. Isso é o correto, não seria nem eficiente para o sistema exigir outra coisa, dos juízes, né. O juiz já tem um outro método de julgar por conta do volume. Então, Exato. quando você tem metas do CNJ, etcétera, o juiz também quer fazer um bom trabalho e, óbvio, ele sabe julgar melhor aquilo que ele julga mais. Como eu ouvi uma vez, falei assim: "Escuta, a senhora tem um caso, sei lá, de debênture? Senta aí e espera, porque eu tenho que julgar, minha especialidade é roubo de galinha, marido que bate em mulher e cerca que anda". Que Exatamente. era uma juíza generalista ali de uma cidade menor. A gente não pode exigir desse profissional que tem um profundo conhecimento dos mecanismos internos de constituição e distribuição de poder numa sociedade anônima, por exemplo. Exatamente. Aí eu lembro quando eu já até comentei isso aqui com profissionais da área, juízes da área, falava, quando era estagiário, né, antes de ter as áreas especializadas, assim, quando a gente ia ver os andamentos na época das fichinhas, o processo que nunca andava era o de apuração de haveres. Esse não É andava por nada, verdade. não tinha andamento, porque realmente não havia técnica. Os juízes vinham aquilo e falavam, pelo amor de Deus, né? Era um processo completamente disfuncional e que nos últimos tempos, com a sedimentação da jurisprudência, é óbvio que tem ainda algumas questões de direito para lá e para cá, e acho que até na parte de realização de perícia, né, no judiciário precisa ter uma evolução ainda, mas melhorou demais, né? Acho que é inequívoco que houve uma melhora, né? É praticamente unânime É, entre os advogados que fazem direito empresarial em São Paulo que nós estamos numa ilha de excelência, que é, São Paulo, um terço do PIB está aqui e exato. nós nos especializamos muito em direito empresarial. Você teve, então, o renascimento do direito empresarial, câmaras reservadas, juízes Arbitragem, especializados. né, que também não existia, Esse né? era o próximo ponto, a arbitragem que se desenvolve exponencialmente nos últimos 20 anos, lidando com problemas de empresarial, uma construção da arbitragem conjunta entre a comunidade arbitral e o Poder Judiciário. Exatamente. Óbvio que há algumas resistências, às vezes, especialmente no começo, algumas resistências, algumas visões mais tradicionais, mas a arbitragem no Brasil e a arbitragem em São Paulo floresce com o apoio do Poder Judiciário. É o E é o respeito, né? judiciário que exato, e que coloca as nossas molduras,
Quem dá a Uhum. moldura da arbitragem é o judiciário, quem Exato. sinaliza é o judiciário. E essa interpenetração em São Paulo ocorreu de uma maneira muito eficiente. É. Ou seja, a gente foi construindo essa era de ouro do direito É. É empresarial uma aqui. tempestade perfeita do bem, né? Exato. Tem seus defeitos, há muito que melhorar, Sem dúvida. mas indubitavelmente a gente sente um certo orgulho É. de presenciar essa era aqui. E acho que é muito interessante a gente ver hoje a né, porque acaba isso tudo se alimentando, né, porque, o nível dos profissionais hoje, dos advogados, né, o nível nessa área e é multidisciplinar, né, isso que é interessante o direito empresarial. Então você vai ter gente desde o trabalhista até o penal, né, e não Uhum. existia o penal praticamente Não existia. econômico, né, empresarial, Incrível, né? né, e a gente tem essa evolução em todos os ramos do direito, né, e é muito interessante. Eu acho que realmente, como você falou, ter tido essa chance de viver a o florescimento é muito rico, né, a gente E passa por olha, isso. veja um número de eventos sobre direito empresarial no país inteiro. Então, começou com o Congresso Brasileiro de Direito Comercial aqui na ASP, né, Exato, que era o lugar mais perfeito para a gente fazer é, isso, e todo ano estamos todos os sempre comercialistas do país vêm para cá. exatamente. Você tem congressos de direito empresarial no país inteiro, não só das matérias específicas, societário, contratos, mercado de capitais, todas as nossas matérias, mas a ideia de que existe um direito comercial É, que tem princípios próprios, princípios próprios de funcionamento e que nós temos que entendê-los, entender os mecanismos. Você falou da interdisciplinariedade, é fundamental no empresarial. E nos últimos anos nós também temos uma, ramos da economia voltados muito para o empresarial, para a compreensão dos mecanismos de mercado, a nova economia institucional, etc. Tudo isso vem como ferramental para o direito empresarial. é, Agora, hoje, um renascimento do direito contábil, que nós precisamos tanto também, exatamente. tudo isso vem florescendo, ou seja, hora certa, no No lugar lugar certo certo. para quem é É. comercialista. E foi muito interessante isso que você estava comentando dessa certa tensão, né, do direito consumidor, né? A gente teve um debate aqui até no evento que você até fechou para a gente, que eu era coordenador sobre os fundos de investimento aqui, Uhum, e que ali a gente tem muito esse debate, porque, vamos dizer, esse debate que teve lá atrás, que você notava, ele, hoje que os fundos de investimento estão passando a ser objeto de litígios, né? Isso nos últimos tempos, acho que também como essa ponta final de um mercado que passa a crescer demais, e a gente vê hoje essa tensão, a compreensão da aplicação do direito consumidor versus as regras específicas de fundos de investimento, que tem também uma natureza própria e regramento próprio, via CVM. E talvez ali eu estava pensando um pouco, quem sabe a gente daqui a pouco começa com o debate, com a vinda e com o enriquecimento de decisões, as coisas vão se sofisticando e vai se chegar num momento que vai se entender, ó, o Código do Consumidor vem até aqui, mas daqui não pode vir mais, né? Porque acho que hoje já há esse amadurecimento no direito empresarial, já há essa compreensão, né? Mas de certa maneira há outros campos em que tem essa tensão, né? A gente vê essa discussão. Mesmo ali nos precedentes do STJ, você não vê a diferenciação exata, né? É algo bem que precisa evoluir ainda aqui, né? sem sombra de dúvidas, mas ainda nesses casos, o conflito ou essa diversidade, essas fronteiras estão explícitas. O que nos preocupa também é aquela coisa não explícita, é a formatação típica do direito do consumidor que funciona com uma lógica totalmente diferente. Então, o que é muito importante no direito comercial, e eu acho que isso, bom, direito comercial e empresarial eu acabo Claro. usando como sinônimos, mas o que acaba acontecendo nos últimos 20 anos é um reconhecimento dos nossos princípios peculiares de Claro, funcionamento. O direito empresarial funciona de acordo com uma lógica própria, que não tem nada a ver, porque nós somos vítimas de preconceito, né? sim. Elitismo. Ah, eu ouço de tudo, eu ouço de absolutamente tudo. Mas nós temos uma lógica própria, o que não quer dizer que o empresário possa
comer criancinhas, queimar Claro, floresta. lógico. Lógico que não. O direito existe para subjugar os determinismos econômicos, como me ensinou o meu orientador, o professor Eros Grau. Nós temos políticas públicas implementadas pelo direito comercial, que são muito importantes de serem explicitadas. Então, princípios peculiares. Isso tem que se firmar. E muitas vezes, em juízes não especializados, em professores não especializados, nós vemos uma contaminação e mais subterrânea. É. Isso acaba sendo ainda mais perigoso. E normalmente vem junto com uma ideia de excessivo protecionismo, um viés até, a palavra pode parecer errada, mas de um certo populismo Eu acho que essa mas é a que palavra. prejudica muito e, um certo, vamos abrir o coração aqui, um certo snobismo intelectual. Eu lido com tal matéria, eu sou muito mais importante do que você, porque eu tenho intenções muito mais elevadas É, do que as suas. Falo: "Espera eu também não, eu tô trabalhando pelo bem-estar social, eu estou trabalhando pelo desenvolvimento, eu estou trabalhando pela proteção das minorias sim, eu estou trabalhando pelo meio ambiente, eu estou trabalhando para azeitar o fluxo de relações econômicas e com isso gerar riqueza e levar riqueza, para a população. O bem-estar social sem vem dúvida, daí". claro. Então, desculpe, não existe, direitos humanos sem comida na mesa. Então, não existe uma superioridade intelectual ou moral de determinados ramos do direito. Oscar Barreto falava em dignidade do direito comercial. A gente tem que defender a dignidade do direito comercial, porque nós somos dignos. É uma Claro. matéria É, digna e é uma matéria que lida com a geração de riqueza, com o desenvolvimento, com o trazer o melhor que o ser humano tem para dar para a sociedade em geral. Por isso que exato. nós temos que trabalhar, óbvio, com Claro, contenções, com claro. políticas públicas, etc. Eu vejo assim, por exemplo, na prática, acho que e aí falando para o advogado ali que está na ponta, na barriga do balcão, sem qualquer sofisticação doutrinária, mas, por exemplo, quando a gente vê esses choques de princípios e a não compreensão, a desconsideração da personalidade jurídica, o que se fez com isso, né? Se a gente pega nesse caminho desses 20 anos, lá atrás o que se Nossa, fazia. Até o artigo 50 começar a ser minimamente aplicado, e CDC, trabalhista, enfim. Aí vem a lei da liberdade econômica, altera e a jurisprudência começa a se firmar. Mas até se firmar, o que se fez, né? A gente via pessoas que compravam imóveis porque nem se, de novo, na prática ali, né, uhum, do dia a dia, nem se colocava no distribuidor a existência da desconsideração da personalidade jurídica. Então o cidadão ia comprar um imóvel de um desconsiderado, de um sócio desconsiderado, nem sabia que existia uma ação, né? As coisas na prática acontecendo, né? Então não é só privilégio, não é só em benefício e proteção de rico e de empresário, né? imagine! Isso, Imagine, você tem, esse exemplo que você deu é perfeito. A desconsideração da personalidade jurídica chegou a um ponto que não tinha mais exato. separação patrimonial. É, Imagina, tudo fraude, fraude. Espera aí, uma coisa é fraude. Fraude tem que ser coibida. Outra coisa é um dos mecanismos mais inteligentes que a humanidade já criou para você limitar, permitir a limitação de risco e, isso. com isso, incentivar o investimento. E é isso, é o que você falou, é a ponta, é o advogado que está com barriga no balcão, como a gente hoje em dia não tem mais, né, É aqui em São verdade. Paulo pelo No menos. teclado, aqui, ó, Isso mão no teclado. denuncia a idade de uma certa maneira, mas, esse advogado que está sentindo isso. E você tem também uma expansão, porque a gente fica pensando em empresarial, você fica pensando só em Faria Lima, em, É, filme Suits, né, você exato, vê é isso, Suits. só É, advogado, é só isso aquela aí. coisa É, glamurosa. Gente, nós temos mais da metade dos postos de trabalho desse país vem da pequena e da média empresa. exatamente. Ah, a palavra empreendedorismo ficou, às vezes, utilizada de uma maneira a justificar, exploração e É, coisas assim. Não, você tem todo um apoio, você tem que ter um ambiente de negócios propício ao desenvolvimento econômico. Eu acho que o empresarial agora vai caminhar muito para o lado da pequena e da média empresa. uhum, É uma coisa interessante, todo mundo adora dar aula de SA.
né? É, É uma é, delícia dar aula é, de gerencial. Quem não gosta? Eu adoro. exato, Eu é. entrei na faculdade, meu sonho era ser professora de comercial, no segundo ano para dar aula de gerencial. Mas você tem 95% e mais das sociedades desse país são limitadas. Exatamente, Né? é. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Tem alguns dados do professor Marcelo Guedes, da PUC, sobre. O homem da jurimetria, Ele é fantástico, ele nos dá é, argumentos objetivos e fantásticos. E ele tem um artigo recente falando do número de empresas que são abertas. Ok, muitas não são empresas, na verdade, etc., mas muitas são. E a ideia de que o número de empresas, tirando os problemas da pejotização, não quero entrar nisso, sim. mas o número de empresas reais, de agentes econômicos que estão empreendendo, etc., vem aumentando cada vez mais. Nós temos um problema da concentração excessiva de mercado, mas nós, ao mesmo tempo, temos esse movimento da pulverização e da criação de empresas. E o direito precisa apoiar isso. Exatamente, porque quando a gente falava da desconsideração, isso afetava, não eram nem as grandes, não eram as grandes, a gente via esse problema era ali no dia a dia, né, para todo mundo, né, eram pessoas realmente É de isso. pequenas empresas, pequenas, limitadas, que sofriam desconsideração assim, sem nem entender por onde, né, eu lembro de história até de pessoas que ah, estavam no contrato social, assinou ali como por alguma situação, o advogado assinou, tomava bloqueio também, passava, Lembra disso? passava Nossa, ali, tomava bloqueio, e aconteceu, né? Era, de certa maneira, uma selvageria, me parece. Acho que eu total. sei, para não ser light no termo, acho que era esse mesmo, porque era. E hoje a gente vê algo muito mais ordenado, né? A lei processual vem, cria a figura do IDPJ, que tem suas idas e vindas, né? E a gente vai tendo isso muito mais ordenado hoje em dia. Mas acho que esse é um exemplo claro aí que a gente vê o problema acontecendo. E muito interessante, assim, como eu acho que você tocou num outro ponto, né, Paulo, que também que é bem interessante, que é esse certo populismo, né? Que às vezes tem quando tem a essa intersecção, né? Então, por exemplo, a Justiça do Trabalho às vezes andava com isso, o consumidor andava com isso, e a gente às vezes via um pouco isso também quando há intersecção em varas de família com varas empresariais, né? E até tem um Uhum. ponto que eu acho que é um arte que eu queria que até você falasse um pouquinho nessa questão da proposta de alteração do Código Civil, que mexe um pouco com essa questão da direito de família na dissolução de sociedade, nas cotas. Eu sei que aqui é uma questão um pouco mais técnica, vamos dizer assim, mas me parece que é um tema que acaba tendo uma urgência aí para o público em geral tem muito interesse, até por isso, numa sociedade que está tendo cada vez mais empresas, essa questão tende a ser cada vez mais presente nas discussões de patrimônio familiar. Então, você poderia falar um pouquinho dessa proposta que existe, da questão das cotas em caso de divórcio, quando está em nome de um. A gente sabe que tem toda uma discussão, mas acho, talvez simplificando um pouco sobre esse tema, o que você pode falar para a gente? Olha, a reforma do Código Civil está muito polêmica, Exatamente, é. etc. Muito do que a Comissão de Direito Empresarial propôs não foi aceito, mas isso foi aceito. Isso começa aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo com um sentimento dos desembargadores especializados em empresarial e mesmo dando um exemplo, por exemplo, o desembargador Loureiro, agora o nosso Nosso novo presidente, né? presidente, o exemplo é dele, não é meu. Um casal começa a vida, tem um caminhãozinho numa sociedade, o que é muito comum. Uhum, Tá? Até por questões tributárias. A gente sempre, claro. né? Você vai organizar a atividade empresarial em uma sociedade. Então, o casal tem, são donos, entre aspas, né? De uma sociedade, eles têm um caminhãozinho. A sociedade tem um caminhãozinho. 30 anos de casamento, 30 caminhõezinhos na sociedade. Na hora de separar, as cotas normalmente estão no nome do homem, etc, etc. A mulher fica vendo navios em relação a isso. Então, nós tentamos, olha, mas foi uma resistência dentro, às vezes, de alguns advogados, com todo respeito ao casamento, provavelmente advogados de maridos, né? Muitas vezes, porque normalmente é a mulher que está nessa situação, não podemos tapar o sol com a peneira, com muita resistência, mas é isso. Qual é a ideia? Dar à mulher
a esposa, né, que se separa, o acesso a um patrimônio que ela construiu junto. Uhum. Isso, então, há vários dispositivos, tanto na parte de apuração de haveres, quanto na parte específica, que acabaram migrando para lá, nesse sentido de uma proteção maior para as mulheres e para os herdeiros, no caso, da extinção da sociedade, ou quando eles têm que receber esses Esses haveres. haveres. Vamos torcer para isso passar, porque para as mulheres é muito E importante. esse dispositivo no código acho que é dos mais confusos que existe, Sem né? dúvida. A gente não consegue nem compreender direito se a pessoa tem direito a receber lucro, ou se é haveres, até quando, né? Então, a jurisprudência acabou sendo, dentro dessa ambiguidade, um pouco vacilante, né? Uma hora para lá, uma hora para cá, uma construção às vezes muito restritiva, como você colocou. E aí esse é um tema que acho que é muito importante. Polêmicas à parte, é algo que realmente afeta aí todo mundo, né? E que eu acho que é importante ter essa discussão sobre esse tema, realmente. É algo bem relevante. Não só isso, mas outros dispositivos que se agregam à ideia de que quem se retira da sociedade, ou eh, um- uma cônjuge, etc., tem direito efetivamente àquela parcela de patrimônio. Porque não adianta, existe um movimento de uma certa maneira, vamos proteger a empresa, mas é enriquecimento sem causa você deixar na mesa aquilo que tem valor quando você é retirado, ou se retira, ou está numa separação, etc. Fica algo que tem valor. Então, nós temos que procurar critérios, e é isso que o código tenta, que essa proposta tenta fazer, por exemplo, quando fala dos ativos gerados internamente. Uhum, é. Que a ideia foi deixar ali, quando se trata da apuração de haveres, a definição do CPC, agora, né, mesmo, mas inserir os ativos gerados internamente, para parar com esse tipo de distorção. E, enfim, colocar os critérios no contrato social, por óbvio, mas preservando isso. Preservando esse Preservando. direito. Porque era sempre aquela questão de reserva, né? Em reinvestimento de lucro, como é que isso era visto? Que Exato. isso gerou discussão até não poder mais. Gera Né? ainda, e Gera, normalmente em exatamente. prejuízo das mulheres. Que é a realidade que a gente, enfim, olhando para trás ainda, né, da maioria dos empresários sendo homens, era a ponta, acho que mais sofria realmente era das mulheres aí no caso, né? Enfim, mas pode ser pelo menos ao regrar, né, a gente pacificar essa história, né? Porque hoje a gente tem eh, e vira uma discussão muito de caso concreto, às vezes É. que talvez dessa maneira a gente consegue pacificar. Você pontua alguma outra, fora polêmicas à parte, vamos falar das incontrovérsias, talvez, assim, questões incontroversas que você defenderia, nessas mudanças que realmente valeria. A parte de societário, óbvio, muito a evoluir, mas eu acredito que na parte de societário, que o que a subcomissão de empresarial, eu não estou usando, falo nós não é Claro, plural sim. majestático, a subcomissão era muito boa. Professor Moacir Lobato, de Minas, o Marcos Vinícius Furtado Coelho, Coelho. nosso eterno batonier, que muito preocupado com a segurança e previsibilidade, um É, grande político também, ele ajudou muito mesmo. Como eu disse, nós fomos muito vencidos, mas não foi por falta de de luta. luta, E esse povo sabe exatamente. brigar, esse povo sabe brigar. Flávio Galdino, do Rio, que é um dos melhores advogados que a Sim, gente tem, professor Daniel Carne, da PUC também. também. Foi missão dada, missão cumprida, né? Comercialista é pragmático. Eu não sei se nós somos pragmáticos e por isso nós vamos para o empresarial, ou se nós ficamos pragmáticos por conta do empresarial. Mas missão dada, missão cumprida. O que o ministro Salomão tinha falado não é para ficar inventando a roda de uma maneira muito mais elegante, mas não é para ficar inventando a roda, vamos lá, coisas incontroversas, jurisprudência consolidada e aumento do fluxo, fazer as coisas ficarem mais Sim. eficientes, tirar entraves e etc. Modernizações que ninguém tem dúvida. Ou seja, poucas mudanças, boas mudanças. E a Comissão de Empresarial levou isso muito a sério. Uhum. Eu, por exemplo, acabaria com a sociedade simples. Acho aquilo, o que aquilo tem que fazer? Só deu confusão. O que foi feito com as limitadas nesse código foi, de uma certa maneira, não deu muito errado. É, Né? é. Algumas coisas muito, muito erradas. Ninguém tinha pedido para mudar. Eu não sei porque foram Tinha um. mudar, engessaram. Então, por exemplo, desde coisas óbvias,
diferença entre reunião e assembleia. Alguém tem dúvida que isso aí não deu certo? Pois é. Então, tira. As sociedades mais antigas que ninguém usa, tira. Aí eu tenho o professor Adamec, doutor Paulo Aragão, infernizando a existência, como não tira, etc. Mas isso é um detalhe. Mas, o que a gente fez foi isso. Então, eu gostaria de acabar com a sociedade simples, mas, assim, uma coisa inconcebível no mundo de hoje, no Brasil de hoje, com tanta sociedade Sem simples. dúvida. Então, vamos fazer alterações pontuais. Na parte das limitadas, foi isso. Então, volta à gerência delegada, coloca a supremacia do contrato social, deixando algumas exceções, justamente porque a gente sabe que vai ter problema na apuração de haveres, mas supremacia do contrato social, libera a assembleia à distância, ajustes Uhum. desse tipo que, óbvio, tem muito a melhorar, mas que ajudam bastante. E-mail para citação e um monte de várias dessas mudanças bastante práticas. Práticas para. De quem está com a mão na massa É. e sabe, ó, vamos resolver aqui, vamos. Você falou da apuração de haveres, tentando melhorar a apuração de haveres. De novo, há espaço para melhoras. Sem sombra de dúvida, sempre há. E por isso que está no Congresso também. Mas a parte de empresarial fica bastante compacta. Tem algumas coisas, como eu disse, o problema é a realidade. A gente sabia a regra, né? Tudo foi votado por uma comissão que nós éramos absoluta e completa minoria. Nós éramos 5 contra todos os outros. Todos os outros, não, justiça seja feita. Todos os ministros do STJ que julgam empresarial votavam o tempo inteiro com a Foi. gente. Pelo que eu via naquela confusão no momento da votação, eu olhava, estavam todos votando com a gente. Os nossos colegas também de outras áreas que fazem empresarial votando com a gente. Mas tinha muita gente que não faz empresarial, que tem outra maneira de ver o mundo. Sem dúvida. É. E, assim, nós acabamos vencidos em coisas muito importantes em relação à sociedade estrangeira. O professor André Santa Cruz, Uhum. que junto com o professor Armando Rovai são os magos das juntas Sem dúvida. comerciais, sabe? Então, todo mundo liga para esses É. dois quando tem algum problema, né? O professor André Santa Cruz pegou e trabalhou de graça para tirar os entraves que ele falava, é só bateção de carimbo aqui, nós não Tá. precisamos disso. Então, nós tínhamos simplificado muito a atuação de empresas estrangeiras, etc. Voltou com uma regulação que nos preocupa. A parte de contratos empresariais nos preocupa bastante também. As nossas Uhum. propostas, infelizmente ou felizmente, não sei, né? Mas não prevaleceram. Coisas que nós esperamos agora que no Congresso Nacional o debate seja feito e ali a casa para que esses ajustes sejam incorporados. Mas há muita coisa boa ali no Sem dúvida. É. empresarial que a gente conseguiu fazer passar e que me parece que seriam muito úteis para o país. Essa é a tônica, é o debate, né? Sem dúvida. Nós aqui na ASP, a gente, por postura, não temos uma posição nem pró nem contra a alteração, nós temos uma posição de tem que debater. É isso, Ah, é isso. tem coisa ali que acho que existe uma certa visão preponderante que não tá Que não está boa. bom, e outros lá, e outras questões que tem uma visão preponderante que tá bom sim, que a gente precisa talvez investir, né? Então, mas o que tem que sair um pouco esse fla-flu, né? É Ai, ficar por favor. um debate mais tranquilo, A né? subcomissão de empresarial, eu falo por todos nós somos contra esse fla-flu, nós achamos que há espaço, indubitavelmente, para melhoras no campo do empresarial, que nós precisamos trazer outros atores para a mesa, como nós conversamos com alguns desembargadores, tem muita gente para ser ouvida É, nesse processo para que nós possamos efetivamente melhorar. E não é uma coisa de professor de direito comercial, claro, é é uma coisa prática. prática, Nós estamos uma coisa que a comissão, os alunos são especializados nisso, né? Eles pegavam as falas, tal, e eu me empolgo mais. Uma coisa que a gente falava muito ali, nós estamos brincando com PIB, e com isso é não se verdade, brinca. é O verdade. Marcos Vinícius, o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, insistindo muito nisso. Segurança, previsibilidade, nós precisamos ter segurança e previsibilidade para, enfim, para que a gente tenha um bom fluxo de relações econômicas. Claro, E isso eu acredito que haja muito espaço para melhoras, mas agora é o momento, é o né? momento, temos que É o fazer. momento. E é o que você fala, é o PIB, né? Porque quando essa abstração que às vezes é a segurança jurídica, né? Que parece que o que é segurança jurídica? Segurança jurídica é isso mesmo, é impacto no PIB, né? Quem investe, Exato. o empresário ele prefere ter uma decisão ruim
mais conhecida do que uma desconhecida, né? Que é ou algo que se altera pelo momento, né? Então, acho que a grande questão é essa, a gente ter uma estabilidade, né? Ter essa segurança para poder garantir investimento, que é um pouco que volta. Você já tinha colocado muito bem, que é o que a gente começa, que a gente vê quando tem essa justiça empresarial mais estabilizada aqui, construindo jurisprudência, né? A gente sabe onde está pisando, a gente sabe o que está fazendo, né? Acho que é muito. Quando entrou em vigor esse código, foi uma loucura. Pois é, As pessoas dormiam controladoras, acordaram com aqueles benditos quórum claro, qualificado, que qualificado. ninguém pediu. É Eu não verdade. sei, assim, você precisa ter responsabilidade quando você mexe com as engrenagens do sistema, Exato. né? Você É, precisa ter uma grande discussão social sobre isso. Eu falo pela nossa parte, do é, empresarial. claro, Não é assim. Por mim, eu assumia com a sociedade simples. Mas quem sou eu para fazer. para fazer uma coisa dessas? A gente precisa ter responsabilidade. Claro, sem dúvida. Paulo, agora saindo um pouco do dia desse da parte, falar um pouco, pensando um pouquinho no novo advogado, nos alunos. Você é uma professora, né? Acho que, enfim, super envolvida há muitos anos. Como que você vê o que que você para essa juventude que está começando aqui? Qual que é um bom caminho para seguir no direito empresarial? Em termos, como a gente falou, é multidisciplinar, né? Tem que É. entender de muita coisa. Mas o que que você pode, fora do que você já fala na aula ali, falar um pouquinho aqui para essa nossa audiência, para os jovens advogados começando a atuar na área aqui? Olha, você quer ser um bom comercialista? Não existe na história da humanidade um bom comercialista que não tenha sido também um bom civilista. É a base. A base dogmática é fundamental. Senão você vai ser mais um. O que eu noto na prática, vou usar uma imagem do doutor Paulo Aragão aqui. Você vai no supermercado, você tem todos os potinhos de ervilha. Por que que alguém vai te escolher? Você tem que ter um diferencial. Uhum. E eu acredito que esse diferencial venha da capacidade de raciocínio, ainda mais no mundo de hoje, na capacidade de solucionar novos problemas. E isso você faz com teoria geral. Eu acredito que haja um equívoco muito grande, que deriva da excessiva especialização do jovem. Alguém resolveu falar que é melhor o moleque saber: "Ah, não, do segundo ano eu quero fazer direito empresarial". Isso é Exato. uma besteira. Você É. pode gostar de direito empresarial, participar dos seus grupos de direito empresarial, que é uma coisa que está funcionando muito, é grupo de estudos também, etc. Mas você precisa ter a base da teoria geral. Você precisa criar sinapses. Exato. E você precisa estudar. O que são 5 anos numa carreira de 60? Nada. Exato. É. Você precisa estudar, fazer o seu núcleo duro de conhecimento, e isso é teoria geral, isso é muito direito civil, isso é muito direito do Estado. Você cria esse núcleo duro e não é oba-oba, é uma coisa realmente dogmática. Não é ficar vendo boa-fé em tudo, nada mais tem técnica. Você fala boa-fé, tipo coringa, né? Não é isso. É realmente entender as engrenagens do direito, completar essa sua formação em teoria geral, porque aí você vai ser capaz de criar. Quando você domina essa caixa de ferramentas, você cria. E a caixa de ferramentas do empresarial hoje exige direito civil, teoria geral do empresarial, nova economia institucional, umas pitadas de economia comportamental, muito conhecimento de direito econômico, dos mecanismos de implementação de políticas públicas, conhecimento de regulação. É a área, como você disse, altamente interdisciplinar. Direito concorrencial é uma das coisas mais importantes que tem. Propriedade imaterial, né? Os cursos de propriedade intelectual são fundamentais. Veja só, mesmo na São Francisco, que a gente luta bastante, nós temos um curso de 2 créditos para propriedade Uhum. intelectual. Há faculdades que nem isso têm. É verdade. É Então, raro. e quando a propriedade imaterial é o primeiro produto de exportação norte-americana, é propriedade Exato. imaterial. Assim, o curso continua baseado em propriedade, tijolo e cimento, e o que vale mesmo é propriedade imaterial. É. Esses conhecimentos têm que ser muito bem
absorvidos para que você, a partir daí, comece a construir os seus building blocks. Uhum. Vai, como aqueles, né, É, aqueles aquela blocos você é a precisa ter. fundação. É a fundação, então não é especialização. Os meninos são atraídos, os jovens são atraídos pelo glamour das profissões. Então, não, eu quero fazer arbitragem. Você quer ser um bom arbitralista? Primeiro você vai estudar tudo isso que a gente está falando. Exatamente. Você quer ir para Faria Lima? Tá tudo certo. Mas você precisa ter essa base para você poder pensar. Eu não tenho autorização para falar dele, mas um dos grandes gestores aí que foi meu estagiário e virou ídolo dessa molecada. É um gestor de fundos, já está provavelmente bilionário. E Eu o que acho que é o Daniel Goldberg. ele, o Dani. É. O Dani. O Dani uma vez me falou, quando eu penso que esse povo foi meu estagiário, eu quero chorar. Quero chorar. Enfim. Uma vez ele me falou o seguinte, que para ele era muito importante a capacidade de análise que ele tinha dos problemas, da qualidade do crédito, porque ele conseguia enxergar, porque ele entendia de direito, ele não falou com essa prepotência, mas é isso que ele queria dizer, porque ele entendia da parte jurídica, ele conseguia entender as situações fáticas muito melhor do que o pessoal que só sabe letra grega de Sem dúvida, finanças. Você exato. precisa saber as letras gregas, como ele sabe, mas você precisa ter esse conhecimento. E esse era o grande diferencial dele. Então, o que eu diria para a molecada? Primeiro, teoria geral. Primeiro, essa base. Eu acho, por exemplo, que contencioso é fundamental. Hoje eu estava de manhã fazendo um grupo de estudos e convencendo, ontem à noite também, e convencendo a meninada que eles precisam entender as engrenagens do direito processual, os princípios de direito processual, porque é isso que vai fazer você entender melhor o direito material. Né? Por É. exemplo, distribuição de ônus de prova, presunção, as coisas. Ah, se você não tem, se você entende contencioso, você faz um contrato melhor, né? Não há É dúvidas. isso. Então, essa excessiva especialização precoce é um crime. É. É um crime. E parece, eu acho que até isso casa um pouco até com esse momento hoje, quando a gente fala tanto da inteligência artificial Oh, e quem vai ficar aí obsoleto, né? Ou não vai ter ocupação. É, eu tenho acho que todos nós não temos nenhuma certeza de como vão ser as coisas, mas me parece que, de certa maneira, intuitivo que, assim, se hoje a informação está basicamente virando uma commodity, né? Então, essa super informação que antes era raríssima, hoje está lá. Se você não tiver essa base sólida que você estava comentando, a fundação para analisar esse mar de informações, não adianta não adianta você ser especialista, porque você hoje em dia acho que vai sobrar realmente para os advogados atuar em causas complexas, multidisciplinares, porque o batidão vai ser tocado por IA, né? Não vai ter, né? Se a gente pegar causas repetitivas, que até uma advocacia se ocupa, isso tende a ser realmente feito pela IA. O advogado vai ter que ser alguém que tenha princípios base e olhe a coisa por cima para poder conectar esse monte de informação que eu acho que os existe, né? julgamentos mais simples vão todos para IA. É. A gente outro dia estava conversando, parece que a gente está indo para um caminho que vai ser o exército da IA dos advogados e o exército da IA do judiciário resolvendo milhões de casos, Sim, né? sim, isso pode trazer uma maior justiça social, inclusive, É, segurança e previsibilidade, a coisa pode funcionar bem, por mais que nos assuste. é, Mas não sabemos para onde isso vai dar, se esse futuro vai realmente acontecer, mas eu vejo ele cada vez mais próximo. eu acho que é por aí mesmo. Isso é otimista, Paula, com isso? Super, super. Eu acho que inteligência artificial é uma coisa fantástica, uma mudança de paradigma para a humanidade. Se bem utilizada no direito para trabalhar com a massa de conflitos, eh, é uma coisa que pode ajudar demais na pacificação social, demais na pacificação social. De novo, conflitos repetitivos, Sem dúvida. etc., vai ser uma coisa como smart contracts, né? Ah, Como auto-executável e vamos embora, vai resolver muito melhor. Agora, causas complexas, trabalho para bom advogado, vai haver sempre. exatamente. Paula, agradeço demais. O tempo passou voando aqui. Nossa! A conversa foi ótima. Conseguimos acho, falar de bastante coisa, Oh,
Mas fica desde já o convite para um segundo, porque com você acho que a gente dá para fazer depois um mais fechado, pegar um só para aprender um pouco de dissolução de sociedade aqui. Vamos fazer assim, um monte de Você é coisa muito, para muito falar. gentil. Super obrigada, obrigada por essa oportunidade aqui de conversar, trocar ideias e espraiar um pouco, esses vetores de funcionamento do direito empresarial que é tão mal É, compreendido muitas vezes, né. exatamente. Mas você está aí para ajudar a desmistificar. Muito obrigada, É isso obrigada aí. mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todos.